Deixa eu falar para vocês aqui sobre o Charlie Kirk. O efeito Charlie Kirk, na verdade, né? Aqui nos Estados Unidos está sendo uma comoção muito grande. E, na verdade, a grande missão dele parece que está começando agora, pós-morte. Foi assassinado brutalmente por uma pessoa de esquerda, uma pessoa que há 1 ano e meio atrás, uma pessoa normal, um jovem normal, só foi entrar na universidade e essa pessoa se transformou pela doutrinação, né, malévola, doentia que a esquerda prega nas faculdades de todo mundo. As faculdades do mundo todo são sequestradas pela essa ideologia nojenta, né? O que acontece? Em vez das pessoas se revoltarem, você pega aí como exemplo o George Floyd, que foi aquele negro assassinado pela polícia. Não foi assassinado por ninguém da direita, não, comprovadamente da direita. Foi por policiais. Se agiram com preconceito, se agiram com discriminação, isso aí eu não sei responder, né? Mas a esquerda aqui nos Estados Unidos reagiu como se esses policiais tivessem atirado nele por ser negro. O que a esquerda fez? Quebra-quebra, tocou fogo em várias cidades, roubalheira, ficaram fazendo saques nas lojas, né? Eles invadiam as lojas para fazer saques. É assim que eles protestam. Quando o Charlie Kirk foi assassinado brutalmente, comprovadamente por uma pessoa de esquerda, eles foram para as ruas orar, né? Pedir paz, né? Pedir tranquilidade. E tudo isso tem gerado uma comoção muito grande aqui nos Estados Unidos. E as pessoas despertaram para uma coisa muito séria. Porque quando eu partia de uma pessoa de direita dizer que a esquerda é assim, violenta, que a esquerda não suporta o contraditório, ela não tolera o diferente, a sua ideologia tem que ser acima de tudo e de todos, né? Eles não davam muito ouvidos. Não, é porque isso aí é uma extrema direita, isso daí... Ele sempre vai defender o político dele, a pauta dele. Mas a partir do momento que morre um ídolo desse, e que a própria esquerda, muitos, que eu vou dizer, nem só a esquerda, são psicopatas, eles têm psicopatia, são doentes, vai às ruas comemorar, festejar a morte de um pai de família, que deixa 2 filhas órfãs, né, que deixa a esposa, da forma tão violenta e brutal que ele foi assassinado. Aí a própria esquerda vê os seus próprios militantes, amigos, fazendo esse tipo de comemoração e pensa: cara, tem coisa errada. Eu tô talvez no lugar errado e não sabia que estava. Agora eu percebo que quando nos alertavam que a minha ideologia, este partido, pensa dessa forma. E tá acontecendo nos Estados Unidos uma debandada, vocês não têm noção de quantas pessoas, são milhões de pessoas que estão saindo do Partido Democrata, que é o partido de esquerda, é como se fosse o PT aí no Brasil. Eu sugiro vocês entrarem aí no canal no Brasil, que é fácil e está em português, vocês entram aí no Renan Barros. Digita Renan Barros, que vai ter um vídeo sobre as pessoas dos Estados Unidos, militantes, filiados há 20, 30 anos. Tem um senhor lá que está filiado há 30 anos no Partido Democrata aqui nos Estados Unidos, que está largando o partido porque nunca pensava que o partido pregava nas universidades com os jovens esse tipo de ódio, né? De extremismo. E muitos jovens arrependidos, né? Que não imaginavam, estavam metidos com quem estavam se relacionando, no sentido de relações sociais. E aí, meu pessoal, eu levo para o Brasil essa reflexão, essa discussão. Quantos aí não comemoraram, né, a morte desse jovem, do Charlie Kirk, de forma imbecil, psicopata, como aquele tal de Peninha, um cara que se diz escritor, influenciador, dizendo que as filhas deles agora estão melhor. Elas estão agora sem o pai. Na cabeça desse maluco, tá numa situação melhor, as filhas estar sem o pai. Porque na cabeça dele o pai é misógino, é homofóbico, porque a esquerda criou uma imagem, um perfil, para dizer que ele merece ser massacrado e assassinado. Um perfil falso, que ele nunca foi essa pessoa. Mas a esquerda cria esse perfil de extrema, já falei em outro vídeo. Você é extremo de tudo, então não faz falta no mundo, nós precisamos te livrar, nós precisamos livrar o mundo de você para o mundo ser um lugar melhor. É assim que a esquerda faz.
e comemora isso, né? E quantos não tiveram aí comemorando no Brasil, né? Quantos não tiveram aí comemorando no Brasil a morte dele? O que aconteceu? Muitos de vocês de esquerda que vão ouvir esse vídeo devem estar, assim, escandalizados, né? Com esse tipo de postura de colegas que estão comemorando isso, né? E vocês talvez tenham percebendo, será que eu estou no lugar certo? Será que as pessoas que estão do meu lado seriam capazes de fazer isso se tivessem uma oportunidade? Porque quando eu posto coisas nas redes sociais, tem tanta gente que vem assim, com ódio, sabe? Com uma raiva, destilando veneno mesmo, que eu penso assim, eu acho que se eu estivesse na frente dessa pessoa nesse exato momento, essa pessoa jogava uma pedra na minha cabeça. Ou se essa pessoa tivesse uma pistola, eu tenho certeza que no calor dessa discussão ela teria coragem de me dar um tiro. Porque tá complicado você discutir política, não só aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil. As pessoas não têm mais tolerância, principalmente de esquerda. Elas não aceitam o argumento contrário delas. Se você fala do Lula aí, se for aqueles doentes, meu Deus do céu. E isso não tá certo, pessoal. Se você analisar, não tá certo. Cada um tem o direito de votar em quem quiser. Você só não pode tratar o outro que pensa diferente de forma violenta e desejar o mal dele ou comemorar a morte de um adversário. Aí começa a ir para um aspecto mais, né, se você está bem ou não da cabeça. Ou se a ideologia de tantos anos em faculdade ou no emprego ou em algum lugar já não te fez mal. E essa reflexão foi feita aqui nos Estados Unidos e o Partido Democratas, que é o PT aí do Brasil, perdeu. Perdeu muito. Eu acredito até que o Charlie Kirk, enquanto vivo, não tenha conseguido nesses últimos dias o que ele conseguiu depois de assassinado. Você tem ideia, ele tinha 6 milhões de seguidores no Instagram. Ele está com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram. Isso mostra que as pessoas dobrou o número em 5 dias. As pessoas ficaram curiosas de saber quem era ele, quem não conhecia, de saber quais eram os vídeos dele. Olha aqui, rapaz. Vem aqui do meu lado, olha. Vem aqui no meu pé. Um esquilo, não sei se deu pra ver, aqui tem muito. E o Instagram dele dobrou. E o que acontece? As pessoas estão conhecendo ele que talvez não tivesse essa curiosidade, esse interesse de conhecer ele. Agora estão tendo para ver, será que é verdade o que falavam dele? Deixa eu ver quem é esse cara. E depois que muitos passaram a conhecer ele, qual era a palavra dele, o que ele pregava, né? Que era só amor, Deus, tolerância. Ele dizia muito, não adianta a gente viver num mundo se a gente não pode discutir com as pessoas, se a gente não pode conversar com as pessoas. Um mundo sem poder conversar com as pessoas é um mundo unilateral, de uma só opinião. E para ele ser um mundo de uma só opinião, ou de um só partido, de uma só vertente, ele vai ser um mundo ditatorial, intolerante. É por isso que quando ele fazia as palestras, ele abria um microfone para quem quisesse falar. E falar o que quisesse, na verdade. E muitos aqui se desfiliaram do Partido Democratas. E mais, eles criaram um banco de dados aqui, que já tem mais de 50 mil pessoas que pregaram e comemoraram o assassinato do Charles Kirk. Ou que ainda continuam pregando o assassinato de outras pessoas, outros exponenciais de direita. E esse banco com 50 mil nomes estão agora sendo investigados pelo Departamento de Imigração. Se tiver imigrantes, vai sair fora. E se tiver cidadão americano, eles vão passar para os seus empregadores, se eles estiverem empregados aqui nos Estados Unidos. O que é que está acontecendo aqui? Os empregadores, as empresas dos Estados Unidos estão demitindo essas pessoas. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu não vejo perseguição nenhuma, porque é aquilo. Se a pessoa comemora a morte de um pai de família, você acha que essa pessoa está fazendo bem à sua empresa? Você acha que as relações de trabalho com outros colegas dessa pessoa, ela é saudável? Você acha que essa pessoa que é da esquerda, que vê o empresário como o opressor no meio econômico, que o empresário é o opressor, não é? Eles não são metidos a comunistas? Então por que ele tem que estar na minha empresa se ele me vê como opressor? Por que ele tem que estar na minha empresa se ele comemora a morte de um pai de família? Quem disse que ele não está pensando no dia em comemorar a minha morte? Já que eu sou o opressor dele, o empresário. Então não é só uma proteção
dos colegas de trabalho dessa pessoa lá que está doente, né? É uma proteção do empresário e da sua empresa, do seu ganha-pão também, de pessoas assim. Então está tendo aqui um levante muito grande de ver quem são essas pessoas, e elas estão perdendo seus empregos. E elas estão numa bolha tão grande que quando elas perdem o emprego, elas ficam se vitimizando, chorando nas redes sociais, sem saber por que perderam seus empregos. Elas não entendem ainda que elas precisam de ajuda psicológica, que elas foram doutrinadas de um jeito, que é quando a bolha é furada, elas se perdem, elas não sabem, elas perdem o chão. E no Brasil isso está acontecendo também, que isso é muito bom. É muito bom para que eles despertem essas pessoas, né? A gente tem que desejar que essas pessoas sejam ajudadas de alguma forma, porque elas foram sequestradas por essa ideologia demoníaca. Então, resumindo esse vídeo aqui, pessoal, quero deixar para vocês essa mensagem, né? Olhe quem está do seu lado. Se você é de esquerda, é um direito seu, mas não seja um extremo, não. Não seja aquele que defende ou que comemora a morte de alguém, ou que tem ódio no coração, violência, né? Veja do seu lado se as pessoas que estão do seu lado, que defendem esse mesmo partido que você defende, esses mesmos políticos, são assim. Se você perceber que são assim, sai fora. Não fica nessa não, você vai adoecer também, não é isso? É aquela coisa, uma laranja podre no saco faz com que as outras que estão saudáveis ficarem podres também. Tá bom? Então fica essa mensagem aí, forte abraço, que Deus abençoe a todos nós. Tchau.